Fala, seus lindos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dá um F5. Hoje, além deste meu oi mais efusivo, mais entusiasmado, eu quero te dizer que eu tenho algumas boas novidades, então fica com a gente aí, que eu tenho, enfim, daqui a pouco eu vou te contar. E por que eu falei a gente? Sim, temos novidade agora no podcast da F5, que também vou te contar daqui a pouco. Quero, antes de mais nada, te dizer sobre o que é o assunto de hoje. Nós vamos falar de copy, né, cara? Tu sabe o que é uma copy? É um nome meio estranho, né? Porque no português copy é copiar, esse tipo de coisa. Mas, cara, uma copy bem feita pode fazer estragos, eu vou te dizer. O contrário também é verdadeiro. Uma copy mal feita também pode fazer estrago, cara. Copy nada mais é do que aquele texto com o objetivo de converter, de fazer venda, né? Sabe aqueles textos que tu acaba lendo ali e tu pensa, mano, esse texto foi feito pra mim. Isso aí é uma copy. Aqueles textos que quando tu vê, tu tá ali puxando o cartão e tu tá comprando, efetivando uma compra. Bingo! Ponto pro copywriter. Aliás, falando em copywriter, o nosso convidado de hoje, cara, do episódio de hoje, ele é muito mais do que um copywriter, né? Então segura aí que daqui a pouco eu vou te contar aí uma novidade muito legal. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou me apresentar aqui. Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital com mais de 20 anos de experiência no mercado, e eu estou muito feliz que tu tá aqui junto comigo. No podcast da F5, a gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital e absolutamente tudo sobre o mundo das agências digitais com muita leveza e humor. Tu pode me acompanhar lá no Instagram, @RodrigoMacielWeb. Antes de a gente começar, preciso te dizer dos nossos apoios. O podcast da F5 tem o apoio da Ambler, muito mais do que uma empresa de hospedagem. A Ambler é uma plataforma focada em fazer o que há de melhor para a tua agência. Tudo que o pessoal acaba executando lá são no mercado. Então, mano, primeiro de tudo, quero te dizer, conheça hoje o plano de parceiros da Ambler. É muito bom, super recomendo que tu preste atenção enquanto pode estar deixando de ganhar dinheiro com esse plano de parceria da Ambler, comissionamento, cara, é muito legal e eu ouso te dizer aí que tu não viu nada igual no mercado ainda, porque foi feito pensando em você. Também tem uma Agência Edu, a comunidade para os donos de agência, mentoria, conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, aulas exclusivas, documentos exclusivos, enfim, cara, uma baita comunidade aí focada especialmente em ajudar a acelerar o teu negócio, fazer tu te sentir pertencendo a uma comunidade e te fazer aí entender que tu não tá sozinho nessa jornada. E por fim, Buzz Monitor Trends. Cara, se tu trabalha com copy, se tu trabalha com produção de conteúdo, se tu trabalha gerando conteúdo para as redes sociais, conheça o Buzz Monitor Trends, uma baita ferramenta que te ajuda a entender sentimento, público, influenciadores, volume, que rede social tu deve usar mais. Então é só acessar rodrigomaciel.ag/buzz. Muito fácil. É isso, senhoras e senhores. No podcast de hoje, uma copy é uma copy, né, Benê? Tudo, cara, para te saber aí sobre copy e que ela vai muito além de uma carta de vendas. Aproveitando, quero te fazer um convite aí para ti também, que tu tá nos ouvindo aí no teu programa de podcast preferido, nós estamos lá no YouTube também, tá? Então, se tu quiser conhecer nosso rostinho e assistir aí como esse podcast é gravado, youtube.com/mktflix. Mas agora, cara, chega de mais delongas, deixa eu até botar aqui o nosso convidado maior. Caramba, ele ficou ali escondidinho, quietinho, pronto. Sem mais delongas, vamos a essa super novidade. A gente vai ter um convidado mais do que especial e sempre que possível, né, porque vai depender da agenda do nosso participante. Sim, senhoras e senhores, vamos ter um participante aqui no podcast da F5. Eu quero brindar com vocês, eu quero trazer para vocês aqui Roger Marrone. Ele é copywriter lá na Ambler. Fala, Roger. Bem-vindo, meu amigo. Fala, Maciel. Cara, tudo certo aí? Prazer estar aqui falando com você, falando com a audiência. Que massa, cara. Muito feliz em conseguir
te trazer para o mundo dos podcasters e ouvir a tua voz e ouvir no sentido não da tua voz física, mas ouvir o que tu tem a falar, porque o pouco que eu já estou me relacionando contigo, já vi aí que, cara, a gente tem muito caldo para tirar, a gente vai aprender muito contigo aqui. Então seja muito bem-vindo, Roger, e vamos começar o nosso bate-papo aí falando de copy. Mas antes de falar de copy, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua jornada, quem tu é, como é que tu chegou na Ambler, enfim, conta para nós aí um pouquinho. Vamos lá, prazer estar aí, né? Como eu já falei, bonita camisa para quem está vendo nos vídeos aí, parabéns pela camisa da Ambler, legal. Cara, então, como que eu cheguei até os como dias foi a atuais jornada aí, né? até, né? Foi a jornada, exato. Eu gosto dessa palavra, jornada, é bacana. Cara, começando bem atrás, lá nos meus 18 anos, tá? Minha formação é TI, Tecnologia da Informação. Comecei na minha carreira profissional, assim dizendo, né, mas formal, como office boy, uma atuação que nem tem mais hoje, não existe, né, cara? Office boy hoje já está superada aí pela tecnologia, mas comecei como office boy, fui desenvolvendo essa carreira na empresa na época, era uma empresa de tecnologia, então passei por algumas partes, né, do profissional de tecnologia aí, algumas atuações, suporte técnico, consultor na área de tecnologia. E teve uma época lá em 2012, 13, já atuando, acho que uns 8 anos na área de TI, mais ou menos em 2012 eu fiz uma virada na minha carreira e comecei a estudar marketing digital, estudando marketing digital e mais focado na parte de infoproduto mesmo, sabe? Assim, eu já entrei no marketing digital bem quando o infoproduto começou a criar audiência, a criar corpo, as pessoas começaram a falar em infoproduto, em produto digital no Brasil. Acho que era bem o início também da Hotmart na época, né, que é uma das maiores empresas aí que você utiliza para fazer essa venda do seu infoproduto. E, cara, desde então até os dias de hoje, estudando praticamente aí todo dia marketing digital, e dentro dos papéis, né, no lançamento, no marketing digital, gestor de tráfego, gestor de afiliados, especialista, tem o copywriter, tá? O copywriter, ele é uma atuação que já existe há muito tempo, mas com a entrada do marketing digital aí no Brasil, esse profissional, ele acabou sendo necessário. Então, de todas as atuações que eu já trabalhei dentro de lançamentos e da parte de marketing digital, copywriter foi a que eu mais tive uma sinergia, mas naturalmente comecei a me aprofundar no conteúdo e no estudo dessa parte, né, dessa escrita aí de orientada à venda, orientada à conversão, né, e, cara, fui me especializando nisso, criando competências nessa parte de escrita, né, entendendo muito, não só da escrita, mas entendendo também de pessoas, né, como que é o comportamento humano, as necessidades básicas do ser humano, como que o cérebro das pessoas funciona. Então, tudo isso está muito relacionado com o copy, né, com a parte dessa escrita. E, cara, fui me desenvolvendo nisso e foi essa a minha jornada, né, fazendo lançamentos. Fiz muito lançamento e muito trabalho de copy como consultor mesmo, com a minha consultoria. Isso tudo foi me dando bagagem, me dando experiência, desenvolvendo as minhas habilidades para hoje eu estar com esse papel na Ambler. Trabalho hoje como copywriter da Ambler, e mais ou menos esse aí foi tem muita coisa nos bastidores, mas mais ou menos esse aí foi o resumo dos dias de hoje. E, cara, eu sei que tu, na tua jornada aí, tu deu uma boa resumida, mas eu sei que tu tem tanta gente que faz 6 em 7, 6 em 1, tu fez 6 em 1 hora, né, cara? Então, eu quero que tu conte essa... Claro, não precisa entrar em detalhes aí, né? Mas conta um pouquinho como é que foi esses bastidores aí. Na realidade foi 7, né? 1 milhão, 7 dígitos. Né, foi 7, né? 7, é verdade. Assim, eu vou te falar, cara, eu sou o cara da escrita, a parte de número, assim, eu também confundo, não é muito difícil. Mas o que acontece, a minha entrada na Ambler já tinha um objetivo bem claro, né, que é trabalhar essa parte de lançamentos dentro da empresa, trabalhar essa parte de conteúdo, de educação, né, para o nicho que a gente atua hoje. E o primeiro lançamento foi um lançamento que a gente já tinha o objetivo de começar grande. Era um lançamento que não era, a oferta não era de infoproduto, né, na época, era uma oferta para a gente
adquirir não, né, mas para a gente fazer uma oferta para as pessoas serem sócias, né, terem uma partezinha da Ambler. Então, era um lançamento, foi no formato de lançamento, mas a oferta em si, né, o produto final, não era um produto digital, era essa parte de ser sócio, né, da empresa, enfim. E nisso a gente já tinha o objetivo de levantar com essas cotas da empresa o faturamento de 1 milhão. E, cara, aconteceu que a gente estudamos as possibilidades que a gente poderia fazer de estratégia, de marketing. Esse lançamento, ele é um lançamento que a gente fez e ele, por ter essa parte societária, né, por você estar oferecendo uma possibilidade de sociedade da empresa, ele é regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? Então, a CVM, ela é aí o xerife, né, essa parte financeira, faz toda essa regulamentação. Então, muito do que tu faz hoje no lançamento de um infoproduto, ou lançamento de um serviço, tu não pode fazer quando tu faz essa oferta relacionada a ações, né, da empresa e a participação da empresa, porque, enfim, eles têm uma série de regulamentações. Então, isso nos podou muita coisa quando a gente começou a pensar e planejar esse lançamento, mas, enfim, dentro das possibilidades, a gente seguiu nessa ideia, executamos ela, e, cara, foi bem engraçado, assim, engraçado não, mas das outras empresas que já tinham feito esse tipo de lançamento, assim, com o objetivo de captar sócios, né, normalmente o que acontecia é que se fechava essa captação em 90 dias, 60, 90 dias, né, e para eu que estava acostumado a lançar, era um absurdo isso, né, cara? Não, fecha carrinho rápido, Imagina. escassez, não sei o que mais. Não, que isso, 90 dias. 90 dias, na realidade, tu perde toda a tua escassez, né, da tua oferta. E isso me preocupava muito na época. E, cara, resumindo boa parte da história que para ti, foi 50 minutos, né, como tu falou, foi mais ou menos 1 hora na nossa abertura do carrinho, assim, abertura da oferta, né, porque a gente fez toda uma antecipação, um aquecimento antes, falando dessa possibilidade das pessoas, de qualquer pessoa, na realidade, virar um sócio da Ambler. A gente fez todo esse engajamento antes, e quando a gente abriu o carrinho, foi próximo uma sexta-feira, próximo do início da tarde, assim, meio-dia. Cara, deu em torno de 50 minutos, 1 hora, a gente já tinha todos os números de sócios e já atingido ali o faturamento, o valor, né, de 1 milhão. E na época até a ferramenta que a gente utilizou, né, a plataforma que a gente utilizou para fazer esse crowdfunding, né, esse investimento coletivo, quando você atinge a meta, ela já automaticamente abre uma lista de espera. E eu lembro que nessa lista de espera, eu acho que no final do dia já tinha mais de 250 mil, assim, de pessoas que, cara, sinalizaram com interesse de investir. Eu não lembro a quantidade de pessoas, mas tinha mais ou menos uns 250 mil, assim, em valor, que as pessoas sinalizaram que teriam interesse se houvesse alguma desistência dos primeiros. Então, cara, foi bem gratificante, assim, o primeiro lançamento que a gente fez com o time, com a equipe. O primeiro lançamento da empresa acabou ficando um marco, né, um marco bem positivo, mas foi um dos meus mais rápidos também. E, assim, eu não foco, obviamente, na rapidez, né, eu foco, enfim, ter um ROI positivo, performar bem com o lançamento, dar resultado, mas foi bem legal para a gente ter de experiência, de bagagem, e eu acho que foi bem bacana também para quem participou junto da empresa, porque, que nem eu falei, né, foi algo zero, algo super novo para eles. Eu já venho fazendo isso há algum tempo, mas é legal começar desse jeito, porque tu já valida e confirma uma ideia, né, uma ideia que funciona, e que a partir de agora a gente vai usar, a gente usou para essa captação de sócios, mas a gente vai utilizar aí para os produtos, serviços da empresa nos próximos meses também. Que massa, cara. Agora vamos entrar então nesse teu mundo aí, cara. Quero tentar entender um pouquinho mais desse teu mundo. Quais são as principais funções aí, atribuições, né, características, enfim, de um copywriter, cara? O que ele faz? Como é o dia a dia dele? Dia a dia, cara, eu costumo dizer que é o dia a dia do cara com o radar ligado sempre. E radar ligado que eu falo é o cara que, tipo, que ele tá antenado, tá com o ouvido sempre esperto, ligado, porque o que acontece?
cara do copy, né, ou a menina, enfim, a pessoa que vai estar trabalhando com copy, né, criando esse texto atrativo, esse texto que vai conduzir a tua audiência, né, que vai orientar a conversão, esse texto ele tem que conversar muito com com o teu cliente ideal, com o teu avatar, com a tua persona. Então, o copywriter, ele é especialista, né, nessa escrita, ele conhece as ferramentas, as estruturas, ele conhece sobre o cérebro humano, o comportamento humano, mas ele tem que conhecer muito também para quem ele está escrevendo. Então, ele tem que estar com o radar ligado para ter o contato com as pessoas do time dele que conhecem a persona, para ele entender as necessidades da persona, as características, as dores, os sonhos dessa persona, entender como que acontece o fit, né? Como que acontece a sinergia da solução do teu negócio, que o copywriter está vendendo ali, com as dores, né? Com as necessidades da persona, né? Eu costumo dizer que para cada solução, né, funcionalidade do teu serviço, do teu produto, cada uma delas, ela tem que conectar com cada uma das dores que a persona tem, né, para dar realmente esse fit, né, ter essa sinergia e fazer sentido. Então, o copywriter, ele tem que estar muito com o radar ligado, né, as anteninhas ligadas aí, principalmente nessa parte de conhecer a persona, de entender as necessidades da persona, e fazer esse casamento aí, porque a copy é a comunicação, né? Então tem que ter essa comunicação que, cara, que seja atrativa, que mate as objeções do cliente final e faça aí esse casamento com uma forma interessante da pessoa que está consumindo, né? Seja consumindo esse copy num texto, no e-mail, numa rede social, ou sei lá, até num vídeo falando sobre o produto, mas eu diria que uma principal, aí, destacando uma atribuição, é o cara que ele vai estar com o radar ligado e se preocupando em desenvolver as habilidades dele e as competências de copywriter, mas está sempre ligado entender da persona, entender de pessoas. Cara, tu tem que estar ligado em pessoas, em conexão de pessoas, a parte emocional. O copy, ele é muito emocional, entendeu? A emoção, uma compra, por exemplo, ela acontece muito na emoção. A razão do teu cérebro, ela só vai validar o que a emoção já decidiu. Então, um copy, ele tem que ser muito emocional. E para um copy ser emocional, tu tem que conhecer para quem você está escrevendo esse copy. E uma coisa que a gente falou numa outra oportunidade aí é sobre são as escritas persuasivas, né? Parece que tu não é muito fã dessa palavra, né? O pessoal, normalmente em mercado, fala, o que é copywriter? Copywriter é uma escrita persuasiva. Cara, persuasiva? Não, cara. Eu, assim, na minha opinião, de novo, né, de experiência e de estudo nesse assunto, eu classifico mais o copy, né, como uma escrita mais com o objetivo de conduzir, sabe? Não que persuasão seja ruim, mas eu acho que é muito mais que conduzir, né? Conduzir, por exemplo, o teu cliente que está hoje no ponto A até o ponto B, né? Então, tem toda essa jornada aqui no meio, e o teu copy ele vai estar tirando o teu cliente do ponto A ao ponto B, que daí sim é comprar o teu produto, consumir o teu serviço, fazer um cadastro, deixar os dados em alguma página. Só que para ele sair do ponto A ao ponto B, tem dúvidas, objeções, ele precisa conhecer mais do teu serviço, da tua empresa, ele precisa conhecer histórias de sucesso de pessoas que já utilizaram o teu produto ou serviço, e eu acredito que o copy ele faz isso, né? Ele conduz a pessoa, ajudando ela, passando informação, emocionando com a história do teu produto, ou com a tua história, ou com a história de clientes que já utilizaram o teu produto e tiveram alguma transformação em suas vidas. Então, o copy, eu vejo muito que ele vai conduzindo as pessoas até o objetivo, obviamente, né, que tu imagina, que tu tá determinado, que é ou venda, ou assinatura, sei lá, de um serviço, ou a compra de uma mentoria sua. Eu até gosto de fazer muita analogia, eu costumo brincar que o copy é meio que uma dança, sabe? O copy é aquela condução da dança, que você vai lá no ponto A, você pega a mocinha, convida ela para dançar, a música começa a tocar e você vai em todos os ritmos, né, a batida da música ali pelo salão, e lá o ponto B é quando você, enfim, pega o telefone da mocinha, começa a conversar,
dar o beijo na mocinha Dá lá um que a gente vê nos beijo. filmes. Porque você já começou com uma ideia, tu não estava ali dançando porque tu gosta de dançar, tu já estava com uma ideia de se aproximar, se relacionar com aquela pessoa. Então, o copy é isso, né? Você tira o teu cliente ideal, chama a atenção dele, gera conteúdo, conduz, mata as objeções, gera informação, emociona essa pessoa através do teu conteúdo e com o objetivo de conduzir ela nessa jornada até uma venda, enfim, uma compra ou uma assinatura de um serviço. Essa uma das, a gente pode dizer que uma dessas habilidades, a gente pode dizer que é a de contar história, né? E se a gente disser de contar história, tu recomendaria o cara estudar um storytelling, conhecer sobre storytelling também? Storytelling é bem importante, cara. O que acontece de novo, né, eu bato muito nessa questão do cérebro, né, do pensamento. Se a gente for parar para pensar, o cérebro humano, ele é muito acostumado a ouvir histórias. Na nossa infância, as criancinhas, a gente ouvia histórias para dormir, histórias à noite. Há muitos anos atrás, lá no início da civilização, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nenhum meio de comunicação. Os povos, eles falavam, compartilhavam as informações contando histórias, né? Um povo contava história para os outros, ou tinha ali uma pessoa que transitava entre os povos, ali, as regiões, e passava essa informação, então era muito no formato de história. Então, cara, com certeza, você ter a consciência de que o nosso cérebro ele já é acostumado a ouvir histórias, e quando você começa a ouvir uma história, você quer ir até o final, você não quer ficar sem o fim dessa história, então é uma coisa que prende e atrai muitas pessoas, e com certeza, storytelling, você ter essa habilidade na escrita é muito importante para o copy, né, porque daí com a história você consegue atrair, você consegue reter a pessoa ali naquela sua comunicação, e também é um bom gancho para você colocar emoção, né, consegue colocar a parte emocional ali na história, e isso cara, é bem importante na tua comunicação. Para o cara que é redator, um jornalista, tem alguma coisa aí que ele possa aprender, se especializar para que ele vire um copywriter, né? E escreva esses textos de condução, né? Ou persuasivos aí? O que tu Sim, legal, cara. recomendaria? Essa pergunta é bacana. A galera, normalmente, quando eu falo, imagina que o copywriter é um jornalista, é um redator, como tu falou. Cara, assim, na realidade, todo mundo pode ser copywriter, tá? Não tem segredo, não tem fórmula nenhuma. É estudar, desenvolver a competência, conhecer de pessoas, cérebro humano, né? Como funciona. É óbvio que essas pessoas, redatores e jornalistas, eles já têm uma habilidade, que é a habilidade de escrita, a habilidade, talvez, de estar com o radar ligado e a informações, né? Mas o que eu acredito muito é que uma pessoa, assim, que normalmente a gente não imagina, mas que tem muito, muito perfil para isso, assim, ou pelo menos tem uma habilidade muito desenvolvida para a parte do copy, são as pessoas que lidam com a saúde mental, né? Psicólogas, pessoas que conhecem dos comportamentos humanos, das emoções dos seres humanos. Então, as pessoas geralmente já têm uma habilidade muito forte desenvolvida para o copy. E, cara, a parte de redator para ele entrar, ou até de um jornalista, eu acho que é ler muito copy, fazer uma imersão nesse mundo, né? Não só no copy de lançamento, mas outros copies que existem aí, mais antigos, e ver como isso funciona, ver como que isso é aplicado em produtos digitais, em produtos físicos, ver como as pessoas estão utilizando isso para vender mais enfim, naquele período, né, de vendas, e começar talvez a absorver isso para o negócio dele, né? Não sei se ele vai aplicar no jornalismo, vai aplicar na parte de redação web, mas eu acho que o primeiro passo é tu começar a consumir muito isso, né? Escolher alguma fonte, uma fonte de referência, referências, claro, e trazer isso para o teu mundo e modelar, começar a modelar e ver o que faz sentido para o teu negócio. Eu não tenho essa habilidade, definitivamente não é a minha. Mas, cara, eu admiro muito Paulo Macedo e o Natanael Oliveira, né? São os dois caras aí que eu acho que
mandam bem pra caramba em copy, assim, escrevem bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que eu acho que talvez muita gente pode confundir. Escrever copyright, escrever esses textos, aí não é fazer marketing de conteúdo, né, cara? Acho que deve ser uma coisa diferente da outra, né? Marketing de conteúdo, eu acho que essa coisa mais de SEO, posicionamento. Perfeito, perfeito, concordo contigo. Sim, são coisas diferentes, na minha opinião, de novo, tá? Hoje eu posso dizer, pelo lado do copy, né, que eu sou especialista nisso, o SEO eu vejo mais como a geração de conteúdo, pensando talvez a médio e longo prazo, né, que é aquele conteúdo, ele vai ser indexado no Google, a pessoa vai digitar a palavra-chave vai estar no teu texto ali, do teu artigo, do blog, e você vai gerar lead, ou vai gerar vendas através desse conteúdo para a web. O copy, cara, o copy eu vejo ele como copy uma coisa mais agora, mais imediatista, sabe? Não tem essa coisa de médio e longo prazo. Mas o Roger, desculpa interromper, mas isso me... O cara tá criando o site dele. Aí ele tá lá na página Quem Somos. Eu não posso botar um copy na página Quem Somos, cara? Eu não posso escrever um texto persuasivozão pra caramba ali? Será que isso não é será que não é um campo inexplorado aí no digital? Deve, porque o Quem Somos, geralmente quando tu entra no site, o Quem Somos é a parte mais humana, né, assim, entre aspas, do site, que é o cliente vai lá para ver, pô, quem é essa galera, quem é essa empresa, quem é essa Ambler, Cara, quem é mas essa... é um textinho que tu põe 2 parágrafos ali, mano, iniciamos dia tal, tivemos tanto... Mas no fim, tu pode botar a história aí, né? Tu pode ter, eu acho, um copyright aí, né, sabe? Sim. Cara, é colocar história. Eu acho que colocar uma história ali faz todo sentido. Coloca a história como você criou o teu negócio, responde ali o teu porquê. Responde ali o teu porquê, né? O Legal. porquê você faz o que você faz, conta uma história, encaixa com... Talvez, tem empresas muitas empresas hoje são empresas familiares, né? E, normalmente, empresa familiar tem essa história, né? A origem, o legado, enfim, tá ali por algum motivo. Legal. E, cara, explora isso, explora o emocional, conta uma história. Eu acho que é o ponto mais importante ali, você gerar a conexão com quem está pesquisando o seu site por algum motivo, né? Ou ele quer comprar um produto, um serviço seu, é o melhor momento para você gerar conexão com ele. Massa. E aí tu tá falando em conexão, essas coisas das estratégias, cara, e os gatilhos mentais, hein, cara? Isso aí uma polêmica, né? Tem gente que diz que não existe, tem gente que diz que existe. Tu, como copywriter, tu utiliza muito nos teus textos? Tem gente que fala que existe, não existe, e pior que tem gente que acha que copy é só gatilho mental, né, cara? E gatilho mental, na realidade... Começa a encher um monte de gatilho mental ali. Cara, então, o gatilho mental, assim, na minha opinião, tá, ele faz parte do copy, claro, mas não é só isso. E, cara, o que eu posso te dizer, sim, eu uso, e todo copywriter deve utilizar, mas não utilizar porque eles existem, assim. Utilizar porque se faz sentido naquele flow que tu está escrevendo, naquela sequência de comunicação que tu está escrevendo. Eu acho que é importante, de novo, né, vou voltar lá no que eu falei no início, é conhecer a persona, entender das necessidades, do momento que essa persona está, dos sonhos que ela tem, né, do que ela busca, e utilizar ali os gatilhos que fazem relação com isso, né? Existem inúmeros gatilhos, escassez, tem o gatilho do porquê, gatilho da autoridade, enfim, tem muitos gatilhos, mas, cara, utilize eles conforme a sua persona, né? Então, estude, por exemplo, pesquise as necessidades básicas da tua persona e, cara, aplique aplique os gatilhos conforme essas necessidades. Por exemplo, se a tua persona lá sei lá, vou dar um exemplo aqui da área teu nicho é emagrecimento, e ela tem, sei lá, uma necessidade de emagrecer para sei lá, um casamento, uma sessão de fotos, uma coisa com data, sabe? Uma coisa que, tipo, não é emagrecer, beleza, eu vou emagrecer daqui a 6 meses. Não, ela tem que emagrecer para o mês que vem. Cara, tu pode explorar a escassez aí, que é um gatilho, né, um dos gatilhos mentais, no teu copy, no teu serviço, porque essa pessoa, ela tem uma necessidade muito rápida de emagrecer, porque ela tem lá o evento, ela tem o casamento, ela tem, sei lá, o que é a formatura,
Então, tu pode, de novo, conhecer o mundo da tua persona, entender realmente qual a necessidade dela, quais são os sonhos, e nisso você vai conhecer ela, vai conhecer o perfil dela, e você vai ver quais gatilhos que fazem sentido e que combinam com a realidade desse teu cliente ideal. E não é porque, bem como tu falou aí, não é porque tem os gatilhos mentais que o cara tem que sair usando, né, cara? Então acho que usar com parcimônia, essa tua dica foi muito legal, que dependendo da tua persona, determinado gatilho mental não vai funcionar com ela, né? Então entender e conhecer de pessoas, eu acho que isso é fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem importante aqui, que eu acho que já que a gente está falando de novo, né? A gente está, aliás, desde o começo está falando de persona, né, cara? E aí tem essa, eu gosto muito de trazer isso. Todo entrevistado que eu trago, eu sempre tento encaixar a pergunta da persona. Porque a gente ouve muito isso, né, cara? É quase uma lei pétrea, assim, é definitivo. Tu tem que usar a persona para fazer tal coisa. Mas aí eu questiono as pessoas mesmo e digo, cara, tu usa mesmo persona? Eu quero a real, eu quero que tu jogue a real. Aí a pessoa, eu uso isso, eu não uso isso, enfim, ela contextualiza lá. E é isso, essa é a grande pergunta, cara. Quando a gente cria uma copy, o que é mais importante? É a persona ou é o contexto? Quero saber a tua visão. Boa pergunta. Cara, então, eu acredito que sempre, tá, tu conhecer o outro, né, se importar com a pessoa que vai estar do outro lado, vai estar recebendo aquela comunicação, recebendo o texto. Então, eu sempre sou dou muita ênfase nisso em, cara, conhecer a persona, pesquisar, se relacionar com ela, se possível, cara, se tu é um copywriter, e tu tem a possibilidade de, por exemplo, sei lá, estar dentro de um cliente que a tua empresa tem como cliente, né, que a tua empresa atende, cara, passa um dia inteiro lá dentro do cliente, conhece a rotina dele, conhece o vocabulário desse cliente, as palavras que ele usa, o que emociona esse cliente, quais são as dores, quais são os sonhos, para onde que esse cliente quer ir. Cara, isso aí é ouro, é ouro. Se tu for copywriter, for escrever, isso é ouro. Então, assim, eu acredito muito que o primeiro passo é tu conhecer a persona, fazer essa definição de persona, né? E, assim, o que eu defendo também é que, cara, não necessariamente tu vai ter que fazer aquela definição de persona mais padrão, mais comum. O que eu defendo é que você, no mínimo, tenha consciência de o que dá o fit, né? Qual que é a sinergia que a persona, que o teu cliente ideal que tu está mirando, tem com o teu produto, tá? Onde é que está essa conexão? Por exemplo, na Ambler aqui ela tem um posicionamento muito de ser diferente das outras empresas que estão nesse nicho, né, de internet, de hospedagem. Ela é diferente pelo posicionamento, pela forma de pagamento. Aqui, no caso, se você vai contratar um domínio, ele é baratinho sempre, tá? Esse domínio não é que nem nos outros lugares que tu paga baratinho no primeiro mês e depois tem um custo adicional, tem taxas, enfim. A gente tem esse posicionamento muito de ser simples, honesto e ajudar de fato as pessoas. Então, o fit do nosso cliente é esse cara, meu. Sem letras miúdas, ter realmente... você, por exemplo, aqui é muito comum no meio de hospedagens, empresas de internet, você contratar planos de hospedagem, né? Você tem que contratar ali 3, 6 meses, 1 ano. Cara, e às vezes tu nem vai utilizar tudo isso, né? Só que tu é obrigado. Aqui não, no caso, tu não contrata... Tu contrata hoje, se quiser sair amanhã, cara, beleza. Então, tem muito isso, né? Então, no caso, aqui o nosso fit com a persona é isso, né? Ele se conecta por ter essa clareza, essa honestidade, sem essas taxas ocultas, essas letras miúdas. Então, no teu negócio, cara, quando tu for pensar na persona, eu te daria essa dica. Pensa o que faz, qual que é o fit principal, né? Qual que é a conexão principal e já visualiza isso. Se tu tiver a possibilidade, tiver, enfim, ferramentas para descobrir mais e detalhar melhor a tua persona, ou até fazer essa imersão, enfim, passar um dia, ter uma conexão presencial com ela, melhor. Se não, cara, o primeiro passo é tu identificar esse fit, né? O que vai conectar o teu negócio com a tua persona. Massa, cara, que legal. Baita resposta e tem muita sinergia com isso. Eu só fico intrigado aí que, cara, o contexto eu acho muito forte. Eu não sou um cara que levanta a bandeira contra a persona,
mas acho que não sei, eu acho que a persona é o corpo e o contexto é o lençol. Puta, eu fui um poeta agora, eu fui um poeta agora. Ainda Mas bem que tá gravando. não, cara, anotem isso, hein? A persona é o corpo e o contexto é o lençol. É aquilo que nos abraça, é aquilo que nos, né, é quase um manto, vamos dizer assim. Então, Eu te falo muito que, cara, faz sentido, concordo com a tua opinião também, e o que eu acredito é que, só que o contexto, ele acaba vindo depois, sabe? Você primeiro visualiza e tem a definição para quem você está escrevendo, e o contexto ele vai ser desenvolvido. Ele vai ser desenvolvido na sua comunicação, no seu copy, ele vai naturalmente aparecendo depois. Eu só defendo que primeiro tu tem que ter a visão ali de para quem você vai estar. Tem que saber da estar. tua Maria. A Maria, que é mãe de Tananã, isso aí. Exato, Tá. exato. Exatamente. E assim, até você, na definição que eu uso de persona, é muito menos dados geográficos, idades, e mais coisas emocionais, mais coisas de comportamento, de relação. Cara, tem essa visão, a partir dela, você vai começar a desenvolver o contexto aí de forma natural na sequência. Massa. Cara, uma das perguntas que mais me fazem é sobre a utilização, né, na hora de fazer os textos para uma gestão de rede social. Então, cara, um redator, é o social media mesmo que faz, tal. Deixa eu te perguntar, tu acha que a copy, ela encaixaria em posts de redes sociais, por exemplo? Vou fazer um post no Facebook. Dá para usar uma mini copyzinha? Dá para usar? Existe isso? Não sei. O copy, cara, ele tem que estar, na minha opinião, em tudo. O copy tem que estar em tudo, por quê? Porque ele é a comunicação do teu negócio, né? Então, não adianta tu ter só o copy, por exemplo, na tua sequência de e-mails e o teu site lá não está conversando com isso, não está passando teus valores, não está passando as emoções que a empresa defende. Cara, eu falo que o copy tem que ter até no anúncio do carro, sabe aquelas plaquinhas vende-se que tem nos carros ali, que, cara, tem que ter copy até ali, entendeu? Porque é isso aí que dá o fit, que conecta, que emociona. E sim, nas redes sociais eu acho que tem que ter um casamento, uma relação bem forte aí com social media, enfim, com a pessoa que vai estar gerando esse conteúdo para a rede social, até para você aproveitar muito do que a rede social pode trazer para você, né? Então, tem algoritmos aí, Instagram, enfim, cada algoritmo de cada rede social funciona de uma forma. Por exemplo, no Instagram, lá, se você faz uma postagem, você tem comentários, se as pessoas salvam o teu post, se as pessoas compartilham o teu post, o algoritmo vê com os bons olhos e amplia ali a audiência daquele seu conteúdo. Então, o que você vai fazer? Cara, você vai, no seu texto ali, colocar chamadas para ação, vai colocar comandos, né, de copy ali para as pessoas. Compartilhe com seus amigos, vai colocar CTAs, né, chamada para ação, salva esse post para você não esquecer depois, compartilhe, esse conteúdo te ajudou? Compartilha com 3 amigos e com certeza eles vão te agradecer por isso depois, sabe? Vai colocando essas coisas assim, durante o teu texto ou no final, cara, isso aí é um detalhe bem pequeno, mas que vai te ajudar tanto no copy, na persuasão, aí na condução do teu texto, como também no alcance da tua postagem. Certo. Eu acho que esse conceito aí também vai bem de encontro a muita dúvida que as pessoas têm, né, cara, que rede social é para socializar, né, e não é para vender. Mas eu acho que essa é a grande arte da copy, né, cara? É um texto que, como tu bem disse, que te conduz, que te seduz, que te envolve e que ele tem um objetivo, né? Não é só fazer o postinho de bem-vindo primavera, né? Que eu costumo Sim. dizer. Cara, tu pode fazer o post bem-vindo primavera. Chegou o verão. Legal. Mas pode ter alguma estratégiazinha aí por trás, né? Eu defendo que, cara, o copy ele tem que ter sempre um objetivo, sabe? E eu defendo, assim, dou muita ênfase que é um objetivo mesmo, porque quando tu coloca, por exemplo, uma página tua, sei lá, uma página de oferta de um produto, uma página de vendas, quando tu coloca muitos objetivos, muitas possibilidades de escolha, tu está dificultando para o teu cérebro. E o nosso cérebro, uma das principais funções dele é manter a pessoa viva. E para manter a pessoa viva tem que economizar energia. E quando você dá mais de uma opção para o cara escolher, o cérebro está gastando uma energia desnecessária.
Então, cara, tenta colocar um CTA, uma opção mais clara e direta e objetiva, porque aí já vai estar entendendo como o cérebro funciona e vai estar ajudando aí na escolha, né, da tua opção. Então, cara, eu acho que tem que ter o copy em toda a comunicação da empresa, obviamente, né, para estar tudo conectado, e sempre focado em uma única ação, né, tu vai no teu copy emocionar, tu vai atrair, tu vai conduzir as pessoas, mas em toda essa estrutura, você já tem que saber que ela vai levar para um único, para um específico local, que daí pode ser um cadastro, uma compra, enfim, um contato que ele vai fazer no seu WhatsApp, mas eu defendo que tem que ser um objetivo. Ter um objetivo claro, massa. Cara, eu ficaria horas aqui conversando contigo, mas a gente chegou ao fim do nosso bate-papo aqui no Down F5. Quero te dar as boas-vindas aí, seja muito bem-vindo. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui, que tu libere espaço na sua agenda para a gente poder conversar aqui. E, enfim, quer deixar o teu recadinho final aí? Fique à vontade. Tamo junto, cara. Obrigado pelo espaço, obrigado para quem está ouvindo e vendo aí nos canais, nas redes sociais. E, galera, é isso aí. Espero ter ajudado, ter esclarecido de alguma forma. Eu acho que o copy é uma coisa que nasceu muito agora no marketing digital, nos últimos anos, mas que, como a gente está vendo aí, não só marketing digital, né, não só para digital, mas as empresas, no geral, são de olho nisso. E quem quiser, enfim, se aprofundar nesse estudo, ou virar um copywriter, ou até você, dono de um negócio, começar a escrever de forma mais orientada para o copy, cara, pesquisa no mercado, vê as empresas que já estão utilizando isso e, de novo, estuda muito aí sobre comportamento humano, necessidades humanas, né, e emoções. O copy, eu falo muito que o copy é muito da emoção e isso vai ajudar muito aí na tua escrita e com certeza vai dar uma performance muito melhor no teu negócio, nas vendas, é um conteúdo, é uma estratégia, enfim, é uma ferramenta que só tem a ajudar. Massa, cara. Ó, eu vou deixar aqui uns beijos e uns abraços, depois se tu quiser complementar com alguém, eu vou falar os que eu lembro. Então vamos mandar um abraço aí pro senhor Artigas, vamos mandar um abraço para Tesses, Fontelinha, vou mandar para Fernanda, né? Fernanda Cortella, eu nunca me lembro sobre o nome dela. A Fê. É Corleta, a gente chama de Cortella, mas é Corleta. É Corleta, sim. Quem mais? Quem mais que a gente pode mandar um abraço aí? Cara, o Henricão, o Deivão, tem o Dani. Cara, tem uma galera, tem o Anderson, tem o Adriano. Nossa, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar até de noite. Bom, gente, vocês que estão nos ouvindo aí da Ambler, sintam-se abraçados. E a gente podia convidar de vez em quando uns, né, cara? O Testes, vamos chamar o Testes para um podcast aí. Cara, tem gente muito fera, assim, eu sou suspeito para falar, né, mas tem gente muito fera lá que eu acho que ia agregar bastante aqui no canal, no podcast. É conteúdo muito, muito pesado e conteúdo muito, muito oportuno para a gente compartilhar aqui. Acho que faz todo sentido. Massa. E também abraços especiais para Saleng, Murilão e, claro, o nosso Big Boss, querido Flávio, que jamais vai chegar até essa parte do áudio do podcast. Tenho certeza absoluta que ele ele parou no minuto 2, talvez. Mas não por culpa de nada, porque ele tem outras atividades para fazer, né? Ó, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Roger, tamo junto. Bora pra cima, porque o show tá recém começando, cara. E para você aí do podcast da F5, muito obrigado pela tua audiência. E a gente se vê na semana que vem aí no podcast Down F5 com mais alguma pauta focada especialmente no mundo das agências. Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem.